Bom, em relação ao jogo, um jogo que o primeiro tempo nós tivemos abaixo do que a gente vinha jogando, principalmente dentro de casa, mas ainda assim um jogo competitivo. A gente não conseguiu chegar com chances claras, mas eles também não. Foi um primeiro tempo muito parelho, né? E no segundo tempo, quando a gente estava melhor na partida, eles acabaram achando espaço e fizeram 1-0. A mudança que a gente fez criou um volume alto, criou várias oportunidades, mas não criou o principal, o gol, né? E aí ficou essa bola contra nenhuma nossa e, infelizmente, para a frustração de todos, né? Nossa, jogadores principalmente que estiveram dentro de campo, do torcedor que veio aqui, a gente não conseguiu chegar no número que todo mundo fala aí, cabalístico, 64 pontos. Paciência, o campeonato tem 6 rodadas ainda para se jogar. Nós temos hoje ainda a liderança pela campanha que a gente fez até aqui, né? E procurar fazer muito melhor no próximo jogo e buscar o resultado que faltou hoje. Guto, quando tu perde algumas peças por suspensão ou por lesão, parece que a equipe não consegue encaixar da mesma forma, que o time não rende tão bem. Falo do Leandro Damião e do Rodrigo Dourado neste caso, principalmente na saída de bola e na questão de segurar os zagueiros, o Leandro Damião. Por que tu sente tanta falta desses jogadores? Não falta algum trabalho para não sentir, de repente mudar um pouco a característica da equipe para entrar esse outros tipos de atletas? Bom, primeiro que nós estamos falando de 2 jogadores, um que recentemente estava no plantel medalha de ouro olímpica e outro que já vestiu a camisa da seleção. Olha o patamar dos jogadores que nós estamos falando. Substituir 2 jogadores como esse não é fácil. E tudo passa também pelo nível e a postura do adversário, né? Então, eu acho, por exemplo, que o Robertson teve bem no jogo. O Charles, numa situação, de repente, de amarelo, acabou se incomodando com o amarelo, acabou tendo uma conduta um pouco inferior a outras partidas brilhantes que ele já fez. Então, a gente não vai aqui estar chegando e colocando a situação para esse lado. Logicamente, volto a falar, o nível técnico desses jogadores que saem são níveis importantes, principalmente são jogadores que são pilar da equipe. Aí quando você mexe no pilar, aí você, queira ou não queira, cai um pouco em termos de qualidade. E eu não acho que é falta de trabalho, né? Eu acho que é o momento decisivo, essa reta final. Se você pega e começa a puxar a tabela, semana passada o Ceará, no último minuto, na última bola, dentro de casa, conseguiu um empate contra o Figueirense. Um Figueirense que nós ganhamos de 3 aqui, que nós ganhamos de 2 lá, e que até pouco tempo figurava na zona de rebaixamento. Por quê? Porque nessa reta final, todo mundo se entrega no limite. E esses detalhes fazem diferença. É um detalhe aqui, um detalhe ali. E hoje, isso aconteceu contra nós. Nós vamos ter mais 6 jogos extremamente difíceis, mas nós vamos ter que nos colocar numa condição de superar todo e qualquer problema que possa ocorrer para buscar os pontos que nos faltam para chegar no nosso objetivo. Guto, o Inter já está sofrendo, e até por parte do próprio torcedor ou da opinião pública em geral, uma cobrança antecipada daquilo que vem a ser a Série A do ano que vem. E isso pode estar criando uma situação, pelo menos externa, que dificulta quando o time não vai bem, e hoje você mesmo reconhece que o time não foi tão bem. E até que ponto esse final de campeonato, já linkando com o próximo ano, pode atrapalhar o trabalho e pode até com você, a tua situação, tu vai ser o técnico, não vai ser, até que ponto isso aí interfere, Guto? Olha, cara, nesse momento você tem que ter maturidade, né, para administrar todo tipo de situação que possa ser gerada, né, e trabalhar em cima da busca dos resultados, né? Tudo passa pelos resultados. Semana passada nós conseguimos 3 pontos fora de casa, 3 pontos muito importantes, né?
E esse perde e ganha, Paraná ganhou, perdeu, o Ceará ganhou, empatou, empatou 2 seguidas, o América ganhou, perdeu, empatou, e nessa reta final a gente está chegando ainda dentro daquilo da pontuação que a gente tem feito, e nós temos que batalhar por ela, indiferente de jogar bem, de jogar mais ou menos, de jogar mal, nós temos que conseguir os resultados que vão nos dar a condição do acesso, né? Volto a falar, são 6 partidas finais dificílimas, como já foram as 2 últimas, né? Aliás, as 3 últimas, né? E independente da equipe que vai dentro de campo, nós temos que estar sempre somando pontos. Eu acho que a gente tem somado pontos importantes e vamos buscar na próxima rodada reverter e somar de novo. Guto, coincidência ou não, no jogo contra o Boa, o Damião não estava, ele voltou, o Inter foi bem contra o Criciúma e agora de novo não. O quanto faz falta, não digo o Damião em si, mas um jogador com as características dele no teu time? Volto a falar, o Robertson brigou, o Robertson pivoteou, o Robertson conseguiu algumas coisas importantes, mas ainda assim, desde o início, quando foi a opção, a gente colocou que não seria o Damião, né? O Damião é a experiência, a rodagem, a força, né? E vários jogos que ele foi decisivo. Ele acabou empurrando a bola para dentro, acho que foi contra o Náutico, né? Que num campo bastante difícil ele fez o gol. O jogo contra o Brasil, num jogo bastante difícil, truncado, fez o gol. Enfim, ter um centroavante do nível do Damião é sempre muito importante. Eu acho que a nossa campanha passa muito por isso. Não adianta a gente fugir de situações que são muito claras. Vocês têm colocado isso, né? Agora, quando ele não está, nós temos que buscar soluções, né? Hoje a gente não conseguiu achar exatamente, principalmente pela situação de ter tomado o gol antes e daqui a pouco de tentar algo mais diferente, numa situação diferente de posicionamento da equipe. Arriscamos, tivemos chances, mas não conseguimos fazer. O senhor optou hoje pelo alemão na lateral no lugar do Cláudio Vinck. Eu lhe pergunto, ele deu uma resposta melhor do que aquela que vinha dando o Vinck? E o Nico, quando entrou, deu uma resposta melhor do que aquela que vinha dando o Robertson, você acha? O alemão, acho que defensivamente ele teve tranquilo, né? E são opções que você faz, outro, você tem que balancear muito o momento e às vezes você acerta, quando ele joga bem você acerta, quando ele vai mal você erra, e nós estamos juntos com eles, né? E existem outras questões internas que está sempre desafiando quem entra, quem vai aqui, quem vai ali, né? E a questão do Nico, nós tivemos situações, por exemplo, no primeiro tempo, que nós sofremos uma marcação-pressão alta, que se eu não tenho o Robertson, a minha saída de bola, que já foi complicada, estaria muito mais complicada. Porque o Nico não é um jogador de retenção de bola. No segundo tempo, não. No segundo tempo, quando eles fizeram o gol, eles trouxeram o time para trás. E aí nós tivemos a saída de bola facilitada. Aí o jogo do Nico fluiu. Então são questões táticas bastante importantes, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? Na leitura do porquê. Não é simplesmente o jogador A ou o jogador B. Existem funções importantes dentro da estrutura do jogo, né? E justamente por essas funções que você às vezes faz a opção por um ou por outro. Guto, nos últimos 3 jogos, teve um jogo que não foi bom contra o Boa, um jogo que foi razoável contra o Criciúma no primeiro momento, um decréscimo muito grande durante o jogo, e hoje você reconhece que não foi bom, e o Internacional vem diminuindo a sua vantagem, tanto quanto ao segundo colocado na questão do título, quanto ao quinto colocado na questão do acesso. É a tendência para os próximos jogos é que a pressão seja maior a partir do momento que o Inter vai perdendo essa gordura, né? Que tipo de lições você tira desses jogos contra essas equipes aqui, Ceará, Boa e a queda de rendimento no jogo contra o Criciúma, para esses que certamente terão uma pressão muito maior? Desculpe, mas eu discordo de você que houve um decréscimo em relação ao quinto e sexto colocado.
quando nós ganhamos a rodada passada, nós aumentamos, né? E antes da rodada passada, a gente estava na mesma pontuação que nós estamos hoje, antes do jogo do Criciúma. Então, o campeonato, ele teve um crescimento que é próprio dele. Sobe, desce, né? É que a gente, na ansiedade, sempre quer que as coisas se resolvam logo. E, às vezes, acontece esses deslizes como o de hoje, né? E o importante é poder ter esse controle, né? Essa administração. Por isso que eu digo que, mais do que nunca, a próxima rodada, nós temos que ganhar. Até para que aqueles que vêm embaixo também, de alguma maneira, vão ter deslizes, como o Ceará que deslizou na rodada passada dentro de casa, como o América, que já havia também tido problemas, né? O Oeste perdeu, se não me engano, para o Vila Nova, na rodada 2 atrás, né? E agora quem está em quinto lugar, se eu não estiver errado, é o Oeste. Paraná. O que é o Oeste? Oeste. Então, esse vai e vem. A questão do 3, do 4 e do 5, ela continua sempre existindo, e o Inter sempre na frente. E a questão do 10 e quanto do sexto? 10 pontos, Vila Nova. Do Vila e 10 do... 9 do e do Oeste. do Oeste, 10 do Vila Nova. Vantagem. Aí. Então, acho que diminuiu um ponto aí em relação. Mas, indiferente disso, passa pela mesma situação. E são três vitórias, né, a mais do que cada vitória que a gente tiver a partir de agora, faltando 6 jogos. Nós ainda estamos muito perto, né? Hoje não foi possível. Hoje, essa frustração é principalmente porque hoje um empate manteria uma situação muito positiva e uma vitória nos colocaria com uma abertura ainda maior, né? E aí seria fantástico, mas paciência, nós não vamos acertar sempre. Nós também somos sujeitos a erro, erramos hoje, vamos levantar a cabeça e trabalhar para reverter na próxima situação, no próximo jogo. Ainda nessa linha, Guto, eu recordo que depois da partida contra o Criciúma, você mesmo destacou que o Inter não é um time imbatível, o Edenilson mesmo agora na saída de campo também falou sobre isso, e antes da tua entrevista, o Roberto Melo também disse que essa reta final, a tendência é dificultar ainda mais. Como transmitir isso para o torcedor, que por vezes não tem paciência? Eu pergunto, nós estamos falando a cada entrevista, então você alimenta isso a cada entrevista, né? Só que nós temos um tempo de repercussão dessa entrevista pequeno. Quem tem o tempo total de repercussão são vocês, né? Então, nem vou dizer se é jogar do lado, mas passar de uma forma importante, né? O que realmente é a competição, né? Então, isso passa muito por vocês. Não é uma questão de ajuda, não, porque vocês não têm que trabalhar ajudando ninguém, né? Mas repercutindo o que é realmente esses 6 jogos finais da competição, na realidade os 8, 10 jogos finais, né, da competição, né? Esse nível de crescimento daqueles que estão embaixo, de luta, de jogos decididos em detalhes, né? Que não são fáceis, e dentro de tudo isso você tendo que manter um nível de atuação alto, conseguir os resultados para atingir o seu objetivo final.